comunismo passa por diversas metamorfoses. O globalismo não deixa de ser também uma metamorfose do próprio comunismo, né? Com certeza. E o interessante, né, como a gente vai olhando os fatos e o que se diz dos fatos, tem uma distância enorme. Eu me lembro, e às vezes Rapidamente, o globalismo sempre foi uma ideia dos comunistas desde o início, tá? Mas o globalismo do jeito que ele está hoje já é uma modificação à ideia original. Então, aí tem até um ponto interessante, se a gente quisesse voltar lá atrás, os reis católicos de Espanha, Fernando e Isabel, eles tinham um projeto de governo, vamos dizer assim, mundial, mas não no sentido globalista, porque iam ter os vários reinos, né? Iam ter os vários reinos, mas ia ter um imperador, ia ter alguém que organizasse a coisa. A ideia dele é que fosse o neto, né? O Carlos V. E ele acaba até não conseguindo fazer, eles conseguem realmente unificar muita coisa, mas não acabam conseguindo realizar o sonho, né, de Fernando e Isabel. Mas o interessante é, o fato de você ter uma unidade, né, da humanidade, isso em si não é um problema. O problema é você querer ter um grupo que não tem nada a ver, por exemplo, com um determinado país, e esse grupo vai dizer o que é melhor para aquele país, né? Na verdade, a unidade que se existia na cristandade, que é o que o Alan comentou aqui, que eles falam de Idade Média, era muito mais uma unidade espiritual do que política. Ou seja, havia um sentimento comum no sentido de eternidade, no sentido de salvação, no sentido de alma, de espírito. Então havia mesmo nas populações, né, nas classes mais baixas ali, pessoas que não tinham talvez tanto estudo, mas elas tinham essa convicção religiosa e isso unificava. Então, por exemplo, era muito comum ali, e aqui eu estou falando até o século XIII, XIV, mais ou menos, né? Na parte cristã da Europa. Era muito comum, por exemplo, você tinha uma guerra, e aí quando chegava no domingo, parava a guerra. Por quê? Porque os dois lados tinham que ir à missa. Então, um ia na missa de um lado, outro ia na missa do outro, na segunda-feira, no dia seguinte, que se voltava a batalha. Só essa parada já mudava tudo. Já mudava tudo. Já era um outro esquema mental. Já não era mais assim aquela luta sem freio Não. Tanto que se você pegar números de mortes, e isso é pouquíssimo falado, pouquíssimo conhecido, porque se tenta ocultar muito isso. Os grandes morticínios de guerra, né? Estamos falando aqui do período, seria depois o ano 800, né? Que é mais ou menos quando você configura essa cristandade.